Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Números em Rede. Eu sou o professor Jimmy Cavalcante e nesse vídeo a gente vai começar a estudar equações do primeiro grau. Então pega agora mesmo o teu caderno, pega um lápis, uma caneta para você anotar tudo e não perder nada. Você ainda não se inscreveu no canal? Não acredito. Então clica agora mesmo em inscrever-se. E não esquece de dar um joinha para esse vídeo, tá bom? Bons estudos! Equação vem da palavra igualdade. Quando você fala em equação, eu gosto sempre de citar aos meus alunos que você deve pensar em uma balança. Por exemplo, aquelas balanças mais antigas e até as que se usavam em feira, em mercados públicos, nós vemos aquela balança de dois pratos, onde em um prato se colocava a mercadoria, seja uma fruta, seja verdura, seja uma carne, e que do outro lado eram colocados pesos, pesos de ferro. E o que é que acontece? Quando aqueles dois pratos estavam na mesma altura, quando havia equilíbrio entre os pratos, então quer dizer que ali havia uma igualdade de pesos. Então, esse mesmo conceito a gente usa na equação. Equação vem de igualdade. Nós sabemos que numa expressão, como por exemplo, x mais 5 igual a 7, aqui nós temos uma equação do primeiro grau, porque o x que a gente utiliza como a nossa incógnita, que é uma letra que representa um valor desconhecido, ela aqui é uma variável, uma incógnita do primeiro grau, porque o expoente aqui dela é 1. Então, quando o maior expoente de uma incógnita em uma expressão é 1, então aquela expressão, tendo uma igualdade, ela é uma equação do primeiro grau. Então, o que é que acontece aqui? Nós temos aqui uma equação e para que haja equilíbrio, eu preciso saber qual número eu devo somar com 5 para que o resultado seja 7. Veja, se eu coloco aqui, por exemplo, o número 3, 3 mais 5 vai dar 8, veja que esse lado vai dar maior do que o outro, não vai estar em equilíbrio. Agora, quando eu substituo x por 2, então eu encontro o perfeito equilíbrio e satisfaço a minha igualdade, substituindo x por 2. Nessa expressão, 2 é o valor da incógnita x, que aqui a gente também pode chamar de raiz desta equação, tá bom? Então, olha só, quando a gente lê enunciados, é comum a gente perceber o seguinte: o dobro de um número, o triplo de um número, a terça parte de um número. Como representar isso? Então, chamando um determinado valor de x, quando eu falo o dobro de um número, então 2x. O triplo de um número, 3x. O quíntuplo de um número, 5x. Quando eu falo, por exemplo, um número adicionado 3 unidades é x mais 3. Um número, a diferença de um número e 4, então é x menos 4. O produto de um número com 2, x vezes 2, que vai resultar em 2x. A razão de um número e 5, x dividido por 5. A metade de um número, x dividido por 2. A terça parte de um número, x dividido por 3. O sucessor de um número, o sucessor número que vem após, então é x mais uma unidade. O antecessor de um número, x menos 1. Então, aqui são coisas relativamente simples, que eu tenho certeza que cada um de vocês sabe, mas que é necessário revisar essas coisas aqui. Fica ligado na próxima parte do vídeo aí. A gente vai ver aqui alguns enunciados e o nosso objetivo vai ser converter, traduzir cada enunciado desse em forma de equação. Então, a nossa primeira pergunta, o nosso primeiro problema é o seguinte: um número é maior do que outro 4 unidades e a soma desses dois números é 192. Se x é o menor desses números, então uma equação que permite calcular o valor de x é... E aí nós temos
quatro situações aí, nós temos quatro alternativas. Vamos ver aqui. Primeiro ele fala da soma de dois números e que o menor desses números é x. Então, desses dois números, um número é x, que é o menor, e o outro ele diz que é 4 unidades a mais. A soma deles dá 192. Então, nós podemos traduzir simplesmente assim. Um número é x, o outro número é acrescido de 4 unidades, então o outro número é x mais 4. A soma desses dois números é igual a 192. Tá bom? Vamos ver a próxima situação. Fernando comprou um sanduíche e um refrigerante e pagou pela conta R$ 7,50. O refrigerante custa a metade do valor do sanduíche. Qual é a expressão que permite calcular o preço do sanduíche? Então, olha só. Um sanduíche e um refrigerante custa R$ 7,50 junto. Veja que o refrigerante é a metade do sanduíche. Então, pensa comigo. Nós não sabemos qual é o preço do sanduíche, então nós vamos chamar de x. O refrigerante custa a metade do preço do sanduíche. Logo, x sobre 2. Então, um sanduíche mais um refrigerante vai ser igual a R$ 7,50. Tá bom? Terceira situação. Nós temos aí o seguinte, olha só. Uma pessoa compra X latas de azeitona a R$ 5,00 cada uma. E X mais 4 latas de palmito a R$ 7,00 cada uma. No total, gastou R$ 172. Então, qual é a expressão matemática que relaciona a situação acima? Então, foram compradas X latas de azeitona a R$ 5,00. Então, quanto se foi gasto com azeitona? R$ 5,00 vezes a quantidade de latas. Então, eu vou dizer que é 5 vezes x. Também foram compradas a R$ 7,00 cada uma, x mais 4 latas de palmito. Então, vai ser 7 vezes x mais 4. E essas duas compras juntas vai dar um total de R$ 172. Então, veja como é simples traduzir enunciados de equação do primeiro grau para equação. Tá bom? Então, presta bastante atenção. Né? Na verdade, nós nos deparamos até aqui com situações simples, mas em algumas situações você vai ver que a forma para se chegar numa equação não vai ser tão direta. Próxima situação. Antônia é recepcionista e seu salário mensal é de R$ 520. Para aumentar sua renda, ela borda toalhas e cobra por cada uma R$ 40. Este mês, ela teve uma renda total de R$ 800. Se X representa o número de toalhas que ela bordou, pode-se afirmar que este mês ela bordou quantas toalhas? Então, a gente vai descobrir o número de toalhas e representar esse cálculo aí da renda dela nesse mês através de uma equação matemática. Então, veja só. 520 é o salário dela padrão de todo mês, certo? Então, esses R$ 800 foi fruto dos 520 que ela já ganha todo mês e o restante, ou seja, 800 menos 520, R$ 280 foi o que ela ganhou extra vendendo toalhas. Lembrando que cada toalha foi R$ 40. É fácil perceber que se ela ganhou extra R$ 280 vendendo toalhas a R$ 40 cada, fazendo 280 por 40, a gente encontra 7 toalhas. Então quer dizer que a renda dela nesse mês foi os 520 do salário dela como recepcionista, mais 40x, porque 40 a toalha, vezes x toalhas, e aí nesse mês ela ganhou R$ 800, porque ela vendeu 7 toalhas. Essa é a alternativa
correta. Próxima situação. Quinta e última situação. Renata digitou um número em sua calculadora, multiplicou por 3, somou 12, dividiu o resultado por 7 e obteve o número 15. Qual é a expressão matemática que traduz, que representa essa situação? Então ela digitou um número qualquer, x, depois multiplicou por 3, x vezes 3, ou 3x, somou 12, dividiu por 7 e o resultado foi 15. Então está aqui a tradução desse enunciado em equação matemática. Gostou do vídeo de hoje? Então já sabe, clica no sininho para ativar as notificações para você ser informado toda vez que sair vídeo novo aqui no canal. Um grande abraço e até a próxima!